Então, vamos lá. Posso fazer aqui a abertura? Faz a abertura e aí eu sigo daqui. Beleza. Bom, pessoal, bom dia. Obrigado aí pela presença de todos. É um prazer estar aqui falando com todos vocês. É um prazer receber o nosso grande amigo, né, e grande economista Felipe Salto, né, especialista aqui em contas públicas, uma carreira super longa em várias posições de destaque. Né? Enfim, hoje a ideia é a gente falar um pouquinho aqui, né, de macroeconomia com esse foco em política fiscal. Política fiscal muitas vezes é um assunto ali um pouco deixado para o segundo plano, né? Um assunto um pouco mais árido, mas ele é, de certa forma, a origem, né, de muitos dos nossos problemas econômicos hoje. Né? Então, a ideia é aprofundar um pouco nesse assunto. Olhar também para a questão prospectiva, né, para o futuro, o que a gente espera para esse futuro. Tem algumas mudanças à vista, né, reforma tributária, enfim, vários fatores importantes. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso. Tá? Então, enfim, novamente agradecendo aqui a presença de todos, quem está presencialmente e quem está online também, e vou aqui passar a bola para o Juan, né, que vai começar fazendo a apresentação aqui do nosso cenário macro. Bom dia a todos. É um prazer, de novo, mais um evento da Fora Intelligence. Né? Fora Intelligence é uma empresa de tecnologia, de inteligência preditiva, né? E o que a gente vai apresentar hoje tem muita relação com o início de qualquer modelagem e projeção que a gente faz, que é o cenário macroeconômico. Né? E não só o cenário macroeconômico, a gente vai dar um foco aqui na parte fiscal, que é uma das principais incertezas em relação ao cenário. E para isso a gente convidou o Felipe Salto, que é um dos grandes especialistas no Brasil, eu diria top 2 aí. Ele e Mansueto, eu diria que são os dois maiores conhecedores aí do nosso quadro fiscal. Ele que foi presidente da IFI, que foi secretário da Fazenda no estado de São Paulo, enfim, a carreira aí, tanto no setor privado quanto público. Eu tive o prazer de ter sido aí o primeiro chefe do Felipe Salto na Tendências, né, quando ele iniciou a carreira ali como consultor, né, e sempre foi um grande estudioso e apaixonado aí pela política fiscal, e hoje ele vai poder brindar aqui com a gente um pouco dessa sua visão, né, confrontar um pouco do que a gente está vendo, justamente para que não somente nós, mas os nossos clientes, os clientes da Warren, né, onde ele está hoje, inclusive, diria para o Felipe falar um pouquinho da Warren, que tem uma política diferente, né, em termos de mercado, né, e de posicionamento em relação às grandes outras plataformas aí de investimento. Mas muito do que o Felipe traz e do que o quadro fiscal traz é um acompanhamento de toda essa incerteza que bate em várias variáveis econômicas importantes, né? A principal delas, obviamente, é a política monetária e a taxa de juros, né? O Banco Central interrompeu um processo de queda que a gente vinha tendo, e uma das principais razões são as incertezas em relação à política fiscal. Tá? Então, vou falar um pouquinho de macro, um pouco mais geral, falar um pouquinho de mercado internacional, queda de juros nos Estados Unidos, falar um pouquinho de crescimento econômico no Brasil, fiscal, né, inflação, monetário e câmbio, e aí a gente passa para o fiscal. Tá? A minha apresentação eu vou fazer diretamente da plataforma da Fora Intelligence. Tá? A nossa plataforma, inclusive, tem uma versão gratuita para quem quiser acessar e se ambientar com os nossos dados, mas a nossa plataforma, que eu estou no site da Fora Intelligence, aqui na nossa plataforma a gente tem dois grandes pilares, né? Um que é a parte de dados, que é a Feature Store, e outra que é a parte de criação de modelos preditivos. Tá? Eu vou navegar aqui na Feature Store, trazendo justamente as séries aí que eu vou comentar. Tá? Eu já preparei aqui alguns dados, então eu vou navegar sobre eles. Tá? Vou começar a apresentação aqui falando de PIB global. Então, se a gente olhar o crescimento do PIB mundial esse ano, projetado por nós em 3,20, não é muito diferente do que foi os últimos 2 anos, né? 22, 3,50, 23, 3,20 também.
Então é um crescimento mais ou menos parecido, tanto esse ano quanto o ano que vem. Notem que a gente está projetando também 3,20 para o ano que vem, mas era um contexto bastante diferente, onde tem uma desaceleração do mundo desenvolvido, né, em função ali das altas taxas de juros. Temos também uma desaceleração de China, que é, de certa forma, compensada aí por outros emergentes. Então, quando a gente olha assim, o quadro global, não tem grandes diferenças em termos de crescimento, né, em crescimento mundial. Se a gente olhar para Estados Unidos, tem esse ano, inclusive, um PIB ainda mais forte, a gente está projetando 2,5%, uma desaceleração prevista para o ano que vem. Nos Estados Unidos, o que a gente tem tido são alguns dados, principalmente de mercado de trabalho, um pouco piores, né, o que acabou trazendo essa perspectiva, né, de uma redução de juros, né. Então, se a gente olhar aqui para a taxa de juros americana, a gente vê uma expectativa de um início de desaceleração já agora no mês de setembro, né? Mas depois de muitos e muitos meses com a taxa básica lá, o Fed Fund em 5,50, a gente entra aí num início de redução de taxa de juros. Esse é o quadro global. Vale salientar que a inflação americana ainda não voltou, né? Então, se a gente olhar aqui para os dados de inflação nos Estados Unidos, a gente vê uma inflação ainda significativamente acima das metas, tá? O último dado aqui em 3%, mas a expectativa aqui de convergência em direção às metas é isso que abre, né, junto com essa perspectiva de menor atividade econômica, inclusive com uma possibilidade da gente entrar num período recessivo, né, em função ali dos dados piores de mercado de trabalho, dão a garantia aqui para o Fed o conforto de iniciar esse processo de redução de taxa de juros. Tá? Europa no mesmo caminho, as taxas na Europa já começaram a recuar, tá? Então se a gente olhar aqui as taxas de juros na Europa já iniciou um processo de queda, né? Então no mês de junho a gente observou uma primeira queda, uma queda que deve, um ciclo que deve continuar, então o que a gente deve ver é um mundo desenvolvido com juros um pouco menores, aumentando um pouco o apetite a risco nas demais economias. A gente viu, inclusive, que no Brasil, nessas últimas 2 semanas, houve uma queda importante dos juros futuros, né? O juro curto ainda subindo em função de todas essas dúvidas da inflação, da sinalização de política monetária, mas o juro mais de longo prazo já começou também. Acho que deu uma travada ali. Legal, quando trava, sempre trava numa imagem congelada legal, né? Mas, enfim, deixa eu continuar daqui, né? Enquanto o Juan retorna. Acho que o ponto aqui é falar, né, que no mundo desenvolvido, né, as taxas de juros já estão caindo, né, num movimento um pouco atrasado ou defasado em relação aos países emergentes. Né? Os países emergentes começaram antes a subir os juros e agora começaram antes também a reduzir os juros. Né? O Brasil, inclusive, desde o ano passado já cortando juros. E agora, né, que o mundo desenvolvido vem nessa onda, né, justamente para tentar reduzir, né, os efeitos negativos sobre a atividade, então, enfim, mercado de trabalho perdendo força, a inflação já em patamares mais confortáveis. Tá? Então a gente deve ter, né, por parte do mundo, né, um mundo ainda crescendo perto da média, né, histórica de crescimento, só que com uma composição um pouco diferente. Né? Antes eram os países, até o ano passado, né, os países desenvolvidos, e agora isso muda um pouco, esse balanço de forças. Né? Os países emergentes tendem a puxar um pouco mais. Tá? Fazendo aqui... O Juan voltou? Voltei, pessoal. Eu terminei a parte internacional para você, mas se você quiser voltar de onde você parou, fica à vontade. Eu não sei até onde vocês me ouviram, eu continuei falando aqui, eu só percebi depois que tinha caído, tá? Mas se você finalizou o internacional, vamos para o nacional. Vou compartilhar de novo a minha tela aqui, tá? Combinado. Caiu a internet aqui, então estou pendurado no celular, tá?
Vocês estão me vendo, né? Estão vendo a minha tela, né? Sim. Bom, então, Lavieri finalizou, o quadro internacional só retomando, crescimento mundial mais ou menos estável, com o menor crescimento do mundo desenvolvido e um início de flexibilização do juro nos países envolvidos, né, Estados Unidos e Europa, com impactos importantes em termos de maior propensão à tomada de risco, que eu estava comentando no final, Lavieri, é que esse impacto da queda de juro lá fora já começou a impactar a queda de juro da curva longa aqui dentro, né? Então as NTNBs longas já começaram a descomprimir, né? Reduziram de 6 essa semana, estão ali na casa de 6, chegaram a bater quase 6,5. Vale dizer que no curto prazo, a curva mais curta, essa continua pressionada, até por conta da inflação pressionada, da atividade forte, né, principalmente no mercado de trabalho, e da sinalização do Banco Central. Tá? Então, se a gente olhar, né, começando a parte doméstica, vale a pena a gente olhar um pouquinho para questões políticas, né, e questões de governabilidade. Tá? Eu começo aqui com o nosso índice de governabilidade, calculado aqui pela Foreign Intelligence, que mostra uma situação, ainda que em leve recuperação aqui para o governo, em termos de governabilidade, uma situação bastante diferente do que foi governos Lula 1 aqui e Lula 2, né? Uma governabilidade que bateu no indicador divulgado ontem, tá? 45%, né? O Lula viveu aqui meses bastante complicados aqui na casa dos 40%. É uma recuperação ainda bastante tênue e uma relação, se a gente olhar na relação do governo com o legislativo, o principal ponto aqui de complicação, né? Tem uma leve recuperação aqui também, mas aqui a gente vê, isso aqui é calculado em cima de medidas provisórias aprovadas pelo governo, a gente vê uma relação bastante complexa, né, com o Congresso, né, e aqui um nível de aprovação bastante baixo por parte do governo federal. Tá? Dentro desse contexto, Lavieri, você queria comentar alguma coisa? Pode seguir. Dentro deste contexto, o que a gente tem visto em termos de atividade econômica? Um PIB que tem um comportamento um pouco pior do que a gente teve nos últimos 2 anos, então a gente passou os últimos 2 anos crescendo na casa de 3%. Esse ano reduzimos a projeção do PIB recentemente em função da tragédia das enchentes do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul tem um peso importante e tem uma redução muito drástica nas perspectivas de atividade econômica esse ano, tá? Então passou de um crescimento de 5% para uma queda de 2%, ainda que esse crescimento tenha um pequeno viés de alta, o que a gente vê? A gente vê um comportamento de alguns setores em aceleração. Tá? Destaque para a indústria. Tá? Então, a indústria, depois de 2 anos ruins, perspectiva de bom crescimento esse ano. Tá? E um outro setor interessante que cresce esse ano, que está ligado à questão de mercado de trabalho, são as vendas, né? Então, se a gente olhar aqui deixa eu buscar aqui a PMC ampliada, ela está aqui, a gente vê justamente uma aceleração esse ano, né? Vendas crescendo aí também na casa de 3%. O que tem dado sustentação a essa expansão maior aqui de produção industrial, né? De bens, principalmente, e de consumo. Um mercado de trabalho que segue bastante resiliente. Tá? Então, se a gente olhar aqui a questão do emprego, tá? Então, população ocupada aqui, o dado da PNAD contínua, a gente vê taxas de crescimento fortes ainda esse ano, tá? O emprego aí crescendo acima dos 3%, tá? Significativamente acima do que cresceu já no ano passado, num contexto em que a renda continua surpreendendo para cima, tá? Então, se a gente olhar aqui os dados de rendimento real, onde é que eles estão aqui? Aqui temos a massa, tá? Deixa eu trazer a massa, mas o rendimento crescendo na casa de 5%,
E a massa de salários, depois de 2 bons anos aí, crescendo na casa de 7%, deve crescer na casa dos 8% esse ano. Tá? Então, tudo isso aqui sustenta consumo das famílias e traz um viés mais positivo aqui para o PIB desse ano. Tá? Então, a gente deve revisar em breve o nosso PIB para cima. Esse quadro aqui também, de alguma forma, pressiona a inflação. Tá? A inflação aonde a gente tem tido uma certa dificuldade. Deixa eu ver se a taxa Selic aqui, o IPCA está aqui. O IPCA que tem ficado aí, né, nos últimos meses, o último dado ali, 4,50, mas notem que a nossa projeção, ele não caminha em direção ao centro da meta, tá? A gente vê uma dificuldade grande do governo, né, nessa quantidade de estímulo fiscal, o monetário que não tem sido suficiente, né, apesar de uma política monetária restritiva, para trazer essa inflação para o centro da meta. Tá? Então a gente tem uma inflação resiliente aqui, oscilando mais perto do teto do que do piso. Tá? Isso coloca um limitador na condução de política monetária, então a gente vê essa interrupção da queda, né? Como, obviamente, diretamente relacionada a esse quadro atual, tá? Então, é esse ponto aqui em termos de estabilidade aqui. Mas a nossa visão é que aqui um componente mais político do que econômico vai trazer um ciclo de queda para os juros ao longo de 2025, tá? Mesmo com a inflação não ancorada no centro da meta. Vale lembrar que a gente teve recentemente uma divisão importante do Copom, né, quando se iniciou a interrupção dos juros, com os economistas indicados os diretores indicados pelo governo votando por uma continuidade de redução. Hoje você tem um alinhamento dos diretores na comunicação, inclusive a entrevista ontem, né, do diretor cotado para ser presidente do Banco Central, né, numa postura bastante cautelosa, né, num discurso bastante duro, mas a nossa visão é que esse discurso ele vai ir sendo moldado ao longo do primeiro semestre para iniciar um ciclo de redução de juros, um novo ciclo de redução, mesmo num contexto em que a inflação continua, de alguma forma, desancorada do centro da meta. Tá? Um outro ponto importante em relação a esse cenário é quando a gente fala de câmbio, né? O câmbio que tem oscilado bastante, se a gente olhar aqui as nossas projeções, deixa eu olhar aqui primeiro o índice nominal aqui, a gente viu esse pico, né, nesses últimos 2 meses, a gente acha que ele volta um pouco, mas o câmbio continua oscilando ali acima dos R$ 5 por dólar. Tá? Vale salientar que em termos reais, né, controlados pela inflação doméstica e pela inflação externa, o nosso câmbio ele continua, de certa forma, bastante depreciado. Tá? Então, se eu pegar aqui uma série mais longa, né, desde o início do Plano Real, a gente vê que o atual patamar de taxa de câmbio, mesmo com uma volta ali para mais perto de R$ 5 por dólar, continua em termos históricos bastante desvalorizado. Tá? Então a gente vê que tem espaço para uma apreciação maior do que essa que a gente está colocando aqui, desde que a gente tenha uma política fiscal mais restritiva e que permita um comportamento da nossa dívida. E aqui eu só vou mostrar a dívida, eu vou deixar aí para o Felipe e para o Lavieri explorarem o nosso quadro fiscal, mas notem a dinâmica que a gente tem aqui estimada para o endividamento público, né? Uma continuidade de crescimento ao longo dos anos, é algo que o novo arcabouço fiscal não conseguiu conter, que é essa dinâmica altista da nossa dívida pública, né? Que vai continuar crescendo ainda por alguns bons anos, né? Aqui a gente tem aqui projeções até do final de 2028, e notem que neste horizonte ela cresce de forma
quase que ininterrupta, né? Isso aqui, obviamente, limita uma melhora da percepção de risco e a apreciação do câmbio ali, como em termos reais, né? Como eu comentei, né? Ele deve continuar depreciado em termos reais ainda por bastante tempo, tá? Então, como o foco nosso aqui é olhar para o fiscal e um pouco das consequências desse fiscal, seja aqui no câmbio, seja na política monetária, eu passo agora a palavra para o Bruno Lavieri, que vai explorar um pouquinho mais o cenário fiscal da Foreign Intelligence, e aí a gente passa as palavras para o Felipe, explorar um pouquinho qual que é o cenário que ele está vendo na Warren, e a gente abre aí para perguntas, seja de quem está em casa, seja de quem está aí presencialmente no InovaBra. Obrigado, Juan. Deixa eu roubar tua tela. E eu trouxe alguns slides, tá, para trazer bem rapidinho aqui, de forma mais... Eu acho que eu vou ter que autorizar aqui o negócio. Não estou conseguindo compartilhar. Mas de qualquer forma, vou deixar aqui na tela e eu acho que dá para ver aí quem tiver de casa pela câmera da sala. Tá? Eu acho que o grande ponto aqui é falar um pouco da origem, né, desse nosso desbalanço, né, desse grande problema de contas públicas que a gente tem hoje, né? Eu trouxe aqui uma tabela com alguns números e com os grandes resultados, né? Então aqui a gente está falando de resultado primário e nominal, né, do setor público consolidado. Então a gente veio, né, de grandes déficits, né, ali desde 2015, tá? O resultado primário foi sendo bem negativo, né, e depois aos poucos foi abrandando até 2020. É importante dar um contexto aqui, né, que a gente veio, lógico, com um problema, né, que começou anteriormente, né, isso começou lá em 2012, 2013, né, o governo Dilma gastando muito, aumentando carga tributária para compensar, até o momento em que isso de fato não deu certo. Né, a atividade econômica começou a retrair, com isso as receitas caíram junto e aí deixou um buraco, né, no resultado primário. Né, do lado das despesas, a gente sabe que a despesa no Brasil é super rígida. Né? Ô, Lavieri, você me escuta? Sim. Pode falar. Sou só eu ou só é quem está em casa, não estamos escutando, tá? Opa. Deixa eu ver aqui. Lavieri, você me escuta? Sim. Por que não tá? Tá ouvindo agora, Juan? Acho que agora foi. Boa. Vou voltar aqui para a apresentação. Agora estou escutando. Não sei se estava com problema para todos, tá? Tá aqui. Bom, enfim, e partindo desse grande déficit primário, né, que a gente teve a partir de 2015, uma das tentativas, né, de correção de rumo foi o teto dos gastos, né, que começou a valer aqui, né, com um limite para o gasto anual. Né? Esse limite foi sendo reajustado pela inflação passada, né, mas a ideia é que o gasto total, né, todas as despesas primárias, né, não poderiam exceder certo limite. E se isso ocorrendo, alguns gatilhos seriam acionados justamente para impedir que isso continuasse escalando. Né? Enfim, o teto funcionou muito bem em 2017. Né? Vejam só aqui que as despesas, né, foram menores do que o teto, mas já em 2018 o governo foi conseguindo ali alguns esquemas, né, para colocar algumas despesas para além do teto, né? Ou seja, essa despesa aqui não conta para o limite, essa daqui eu posso gastar à vontade. E esse foi uma brecha, né, que começou a ser explorada aqui em 2018,
né, aumentou um pouco em 2019 e aí veio a pandemia. Né? Na pandemia, eu acho que, nem sei se vale a discussão, né, se deveria ter gastado ou não, acho que está bem claro que sim. Né? E a ideia, né, seria que esse aumento de despesas em 2020 teria sido temporário, né, teria sido passageiro. A questão é que nem tudo foi. Né? Nem toda a despesa foi passageira. Ela voltou a crescer depois da pandemia, justamente porque as brechas no teto já haviam sido exploradas, né, até exaustão, e com isso o teto perdeu a validade. Né? O teto começou sendo uma ideia ali muito boa, né, uma ideia muito austera, mas justamente por ser muito austera, falhou. Né? Não sobreviveu ali a nem 5 anos no seu formato original. Tá? E aí a gente começa 2023, né? Depois de um 2022 também com despesas super elevadas, né? Ali no bojo da corrida eleitoral, enfim, um aumento de despesas muito importante. Em 2023 já começa ali com a PEC da transição, autorizando ali mais 140 bi em gastos adicionais. Tá? E a gente chega de fato nessa situação de 2023 de um déficit de 230 bi do governo central. Lógico que aqui tem também contabilizado a questão dos precatórios. Né? Precatórios também foi um problema super grande do governo anterior, né? E que esse governo resolveu saldar em 2023. Tá? E a questão é que para 2024, né, o novo arcabouço, anunciado lá no começo de 2023, ele pretendia, né, trazer esse equilíbrio primário para 2024. Né? Era uma regra bem intencionada, né, do ponto de vista de sinalizar o equilíbrio fiscal, mas, no fundo, uma regra ainda muito comprometida em dar suporte às despesas. Né? Uma regra de crescimento da despesa. Se você tem uma regra de crescimento da despesa e um objetivo de resultado primário, aonde que esse ajuste vai ser feito? Na receita. Né? Então, o que o novo arcabouço, né, traz por baixo dos panos, porque obviamente que isso não foi comentado na primeira linha, é a contratação, né, de um aumento de carga tributária. Né? A única forma de fazer esse ajuste com o aumento de despesa que está contratado. Tá? A questão é que o governo, né, como o Juan mostrou lá no começo, não tem, né, um apoio do legislativo bom o bastante para implementar esse aumento de carga. Tá? E por isso, aqui a nossa projeção de um déficit ainda importante em 2024, né, de cerca aqui de 0,7% do PIB, tá? E que permanece no ano que vem em 0,4% do PIB. Né? Ou seja, não alcança o equilíbrio primário, pelo menos até o fim desse mandato. Tá? Não trouxe aqui 2026, mas a gente ainda não chega no zero. Tá? Sei que o Felipe tem um cenário um pouco diferente, mas o nosso aqui é um pouco pessimista do ponto de vista, né, de fiscal. Tá? Nesse cenário, a gente tem, né, como o Juan mostrou, a dívida pública ainda subindo bastante este ano e no próximo, e ele vai se equilibrar, né, no nosso cenário básico, né, que a gente está olhando até 2050, a gente faz esse exercício justamente para entender, né, onde seria esse ponto de equilíbrio, onde que essa curva volta a baixar. E no nosso cenário básico, né, esse equilíbrio ali acontece por volta de 2030, 31. Né, equilíbrio, digo, o ponto em que a dívida bruta com relação ao PIB para de crescer. Tá? No cenário pessimista, óbvio, isso tem uma trajetória muito pior. Né? Uma das premissas é que o governo, de fato, abre mão, né, do equilíbrio fiscal a curto prazo, né, e tem um trabalho muito maior para retomar esse controle no médio e no longo prazo. Né? No otimista, óbvio, a ideia é que esse ajuste acontece mais cedo. Né? E com isso fica mais fácil e mais barato controlar a dívida pública no longo prazo. Tá? Mas enfim, de qualquer forma, esses aqui são os números básicos, né, que a gente tem aqui para o cenário fiscal, tá? Para as nossas projeções de fiscal. E agora queria ouvir um pouco do Felipe, o que ele concorda, o que ele discorda aqui do nosso cenário e dos comentários que ele tem sobre isso. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite.
do Lavieri, do Rezende e do Juan Jensen. O Juan, como ele falou, foi meu primeiro chefe. E eu era colega do Lavieri, a gente era assistente do Juan e cobria tanto contas públicas quanto contas externas, lá na Tendências Consultoria, né? Então, muito interessante a gente, depois de tanto tempo, voltar agora e falar sobre esses mesmos assuntos, né? Porque o Brasil, ele fica sempre às voltas com esse problema fiscal que é estrutural e não consegue resolver. Quando eu entrei na Tendências Consultoria, em 2008, como estagiário, a discussão era se o governo conseguiria cumprir a meta fiscal. E a discussão hoje, em 2024, é se o governo vai cumprir a meta fiscal. Então, é um problema que parece fácil, porque é equilibrar receita e despesa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a meu ver, está fazendo um belíssimo trabalho, porque ele tomou algumas medidas no ano passado, como, por exemplo, a nova lei do CARF, que é o tribunal que resolve as contendas entre o fisco e o contribuinte. A nova lei do CARF reinstituiu o chamado voto de qualidade. Então, a tendência é que o fisco ganhe mais do contribuinte e a arrecadação seja maior. A lei das transações tributárias, que deve também produzir efeitos sobre a arrecadação, já está produzindo, na verdade. A medida provisória 1185, que redundou na lei 14789 também, que elevou a arrecadação porque recompôs a base do PIS/COFINS, do PIS/PASEP e da COFINS. Só para lembrar que existia um benefício fiscal que era baseado no ICMS. Então o governador Tarcísio, por exemplo, decide dar para uma empresa de vocês um benefício fiscal do ICMS, que é um imposto estadual, e esse imposto podia ser abatido na hora de apurar o lucro. Então a empresa recolhia CSLL, por exemplo, que é uma contribuição federal, em cima de uma base menor do que deveria recolher. Com essa medida provisória que eu mencionei, isso mudou. A tributação dos fundos fechados, chamados fundos exclusivos, a tributação das offshores, e por aí vai. Teve uma série de medidas do lado da arrecadação, porque a economia brasileira, e as contas federais principalmente, a gente perdeu tração na arrecadação. Isso é muito preocupante, porque nós fomos tomando uma série de medidas, principalmente desde o primeiro governo Dilma, depois da crise financeira de 2008 e 2009, que levaram a um aumento dessa erosão da base de arrecadação. Agora, é verdade que o lado do gasto é um problema sério também, né? Mas não dá para ignorar que o lado da receita precisa ser recomposto. Senão não há Cristo que aguente fazer superávit primário. E já faz tempo que a gente não gera superávit primário. Agora, com essa recomposição das receitas, o próximo desafio do Haddad é controlar a despesa. Se você olhar de janeiro a julho, a receita está crescendo 10% acima da inflação, em relação ao mesmo período do ano passado. Não tem nenhum indicador da economia que está crescendo 10%. Então, isso é mérito da equipe econômica que conseguiu tomar medidas, claro que em cima também da redução da renda disponível das famílias e das empresas, mas recompondo também a base que foi erodida com aquele monte de desonerações tributárias, reduções, regimes especiais que foram feitos e que compõem ainda um volume de renúncias tributárias de R$500 bilhão. Mais de R$500 bilhão hoje. Só para ter uma ideia, o orçamento público é de 2,2 trilhões. E as renúncias são de R$500 bilhão. Então, do lado do gasto, é evidente que você tem um desafio, porque a receita está crescendo 10%, o gasto está crescendo 12%, acima da inflação. E o que fazer para mudar o gasto? Todo mundo sabe o que precisa fazer, porque, como o Lavieri falou, bem, a despesa é extremamente rígida. O orçamento, 93,6% do orçamento, se você tirar o gasto com juro, porque os economistas tiram o gasto com juro dessa análise das contas públicas, porque o gasto com juro não é passível de ser cortado. Ele é derivado de dívida que nós fizemos, essa dívida gigantesca aí do gráfico do Lavieri, sobre a qual você tem que pagar juros para quem comprou esses títulos do governo. Então, quando a gente olha só o orçamento primário,
A razão é essa, né? Não é porque o gasto com juro não é importante, mas é porque ele é menos flexível. Eu só vou mudar o gasto com juro quando tiver uma política monetária diferente dessa que nós temos hoje, que é uma política monetária restritiva. Só que eu só vou ter uma política monetária diferente dessa que nós temos hoje, com 10,5% de Selic, e que produz um gasto com juro elevado, quando também as contas públicas se ajustarem. Porque aí o mercado vai exigir menos remuneração para financiar um mesmo déficit do governo ou um déficit um pouco menor. Então, quando o mercado tem uma perspectiva de que o governo vai ser capaz de gerar resultado primário, superávit, né, receita maior do que a despesa, essa perspectiva já é antecipada e os juros podem ser mais baixos já no curto prazo. Na situação que nós temos hoje, ontem a gente realizou na Warren o evento anual, que é o Warren Institutional Day. A Warren é uma corretora importante de investimentos. Eu trabalho hoje como economista-chefe lá, depois que eu saí da Secretaria da Fazenda e Planejamento aqui do Estado. E o Galípolo esteve lá e o Haddad também. E é interessante que a fala do Haddad no início, né, ele estava virtualmente, o Galípolo presencial. E essa entrevista, na verdade, que o Juan mencionou, foram esses bullets que ele foi soltando lá ao longo do evento e os jornalistas foram divulgando, né, em tempo real. Mas o Haddad destacou bem o compromisso com o novo arcabouço fiscal. O teto de gastos, né, foi uma regra que foi adotada no governo Temer pela emenda constitucional 95 de 2016. E essa emenda 95 de 2016 dizia que a despesa não pode crescer mais do que a inflação. Tão simples quanto isso. Aí o mercado adorou, porque o mercado adora quando vem uma medida fiscal dura. Só que precisa combinar com os russos, né? Precisa combinar com os russos, porque só que os russos querem continuar gastando. No caso, o Congresso, o presidente Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira, a torcida do Flamengo, todo mundo quer gastar e o Haddad quer segurar. A ministra Simone ajuda, mas ela faz uma linha auxiliar para tentar reforçar a agenda da Fazenda. O que o Haddad espertamente fez, ele percebeu, olha, o governo é de centro-esquerda. Não dá para eu querer repetir o teto de gastos, até porque ele já estava batendo pino. O próprio ministro Paulo Guedes deu uma entrevista quando ele assumiu em 2019 para a Folha de São Paulo, salvo o melhor juízo, que ele falava o seguinte, olha, o teto de gastos é uma regra mal feita. E é uma regra mal feita mesmo, era. Porque não tinha válvula de escape. Então, se eu digo, olha, o seu orçamento só pode crescer pela inflação passada. Só que você está dando reajuste para os seus funcionários acima da inflação, os aposentados estão ganhando acima da inflação, o salário mínimo cresce acima da inflação e serve de indexador para tudo quanto é gasto social. Então, não resolve. Não tem como eu colocar uma placa de limite de velocidade dizendo que você não pode... Carlos, ficamos novamente sem som aqui, tá? Ah. A voz do salto cortou. Tá. Então, o teto de gastos é uma espécie de placa de limite de velocidade, né, em que você só pode correr 120 por hora, só que o pé está lá na tábua, está correndo 250 por hora. Muito bem, então o Haddad substituiu esse antigo teto de gastos pelo chamado novo arcabouço fiscal, que tira da Constituição essa regra da inflação e cria uma lei complementar, que é uma lei um pouco mais forte que uma lei ordinária, a Lei Complementar 200, né, foi aprovada no ano passado, e que tem também uma regra de gasto, mas é mais flexível que a anterior. O gasto agora ele pode crescer 70% da variação passada da receita. Então, se a receita cresce 10%, o gasto pode crescer 70% de 10%, que dá 7%. Só que tem um limite máximo de 2,5%. Então, nunca a despesa pode crescer mais do que 2,5%, e também tem um piso de 0,6%. Nunca a despesa pode crescer também menos do que 0,6%. E além dessa nova regra, tem as chamadas metas de resultado primário. Essa meta zero que vocês veem todo dia no jornal, e que o ministro Haddad ontem no evento falou de novo, se comprometeu com ela e tudo,
E o Lavieri projeta 88,9 bi, pelo que eu vi, né, de déficit esse ano. Então, projeta descumprimento da meta. Significa receita menos despesa igual a zero. Só que tem uma banda. A banda é de 0,25% do PIB. Um déficit de 28,8 bilhões de reais. Então, se o governo entregar um déficit de até 28,8, ele terá cumprido essa meta zero, porque tem essa lambuja, né? E também os gastos que foram feitos com o Rio Grande do Sul, que vão ficar em torno de 30 bi, eles são por fora das regras fiscais, porque a Constituição prevê no artigo 67 que quando você tem calamidade, guerra ou tragédia social, etc., você pode fazer créditos extraordinários ao orçamento em relação àquilo que já estava aprovado na lei orçamentária anual. A nossa projeção hoje na Warren para 2024 é de cumprimento da meta, mas é um déficit de 58 bilhões. Justamente por isso, porque a gente acha que o governo vai usar essa banda de 28,8, vai contabilizar os gastos do Rio Grande do Sul por fora e consegue cumprir. Mas para cumprir, a receita líquida de transferências para estados e municípios tem que crescer 8,2%, acima da inflação. Como está crescendo mais de 10% de janeiro a julho, provavelmente isso vai acontecer. Mas a gente pode errar também, né? Não tem bola de cristal. Eu brinco que o economista, quando se forma, né, vem o diploma de graduação, mas não vem junto a bola de cristal. Só que todo mundo quer que a gente faça a previsão, né? Daí a gente erra, tá vendo? O economista só sabe errar, não sabe fazer projeção e tal. Agora, com essa plataforma aqui de vocês, certamente a gente vai ficar mais... vai ter uma acurácia maior nas projeções. É uma bola de cristal um pouco menos turva. Né? Mas eu diria o seguinte, que é provável que a gente acerte esse cenário desse ano, porque o governo já contingenciou. Contingenciou é uma palavra bonita para falar cortar, né? Mais ou menos 15 bilhões de reais. Eu falo mais ou menos porque não foi bem 15 bilhões. O limite de gastos, contas públicas é um troço complicado, viu? Mas é interessante, né? Porque quando o Haddad anunciou esse corte de 15 bilhões, ele tinha uma folga naquele limite novo de gastos de 2,9 bilhões. Então, antes de fazer o corte de 15, ele aumentou em 2,9. Tá? Então não foi bem 15, foi 15 bruto, vamos chamar assim. Mas foi, na verdade, algo como 12,1 bilhões de contingenciamento. E quanto ele precisa contingenciar a mais até o final do ano para conseguir entregar essa meta zero, nesses termos que eu falei, usando o limite inferior, a banda, etc. Ele precisa cortar mais 13,5 bi na nossa conta. Então daria um corte total de em torno de 26, 27 bilhões de reais. Que não é muita coisa, porque a parte que pode ser cortada é chamada despesa discricionária, que é a despesa não obrigatória do governo, que inclui investimentos, as emendas parlamentares, inclui o gasto de custeio da máquina, inclui bolsa de pesquisa, tudo que é não obrigatório, né? Dentro dessa despesa discricionária tem um volume aí de 208,8 bilhões de reais. Ele já contingenciou 12,1. Então, contingenciar mais 13,5 nesse volume gigantesco é uma capa de gordura da picanha que você vai cortar, não vai cair uma gota de sangue, né? Dá para cortar sem choro e ranger de dentes. Agora, isso resolve o problema fiscal? Essa que é a questão, porque tem uma questão de curtíssimo prazo que o mercado fica de olho para ver se o governo cumpre aquilo que ele promete. Então, quando e se ele cumprir a meta fiscal, vai ser um bom sinal, os juros vão se mexer, porque não é só a Selic que importa, é o juro precificado para vários prazos. Então, o mercado, lá na Warren, por exemplo, nesse momento está tendo lá, provavelmente agora, os leilões de títulos públicos que a Renascença faz. A Renascença é uma corretora antiga, tradicional, que foi adquirida pela Warren e faz esses leilões de títulos públicos. Então, eu brinco que agora eu estou vendo a dívida pública do outro lado do balcão, né? Porque a gente sempre olhou, né, do lado de cá. Agora eu estou vendo como é que é negociado mesmo.
cada papel do governo e tal. E aí, quando vem uma notícia boa, então se cumpre a meta, aí olha, o juro da NTNB que vence em 2032 já se mexe para baixo, porque o mercado vislumbra que o governo está sendo fiscalmente responsável. Né? Mas isso basta? Provavelmente não, porque para o ano que vem nós vamos ter de novo o mesmo problema. A estratégia do Haddad é de apagar incêndio, porque ele conhece o eleitorado dele, né? Ele sabe que a esquerda faz uma pressão enorme para gastar, ele sabe que o Congresso também não quer colaborar. Veja o que o Congresso fez, por exemplo, com a desoneração da folha de pagamento. A desoneração da folha é uma fábula, custa 25 bilhões de reais. Sabe o que o Congresso fez? Aprovou e espetou a fatura, que nem a gente faz quando compra fiado, lá no Tesouro Nacional. Ele falou, pague-se. Aí o presidente Lula, corretamente, vetou essa lei absurda. O Congresso foi lá, derrubou o veto. Aí o Haddad entrou no Supremo. Aí o Supremo falou, olha, existe uma coisa chamada responsabilidade fiscal. Foi uma decisão do ministro Cristiano Zanin, correta, a meu ver. Ele falou, vocês têm que, primeira coisa, dizer quanto custa essa desoneração da folha. Segundo, tem que ter compensação. Porque o ministro Paulo Guedes, justiça seja feita, ele aprovou uma emenda constitucional derivada da PEC emergencial. Não sei se vocês estão lembrados, em 2019, Paulo Guedes mandou 3 propostas de emenda à Constituição para o Congresso. Uma delas, a PEC emergencial, que redundou na emenda constitucional 109. E nessa emenda, introduziu-se na Constituição um preceito que não existia, que é a sustentabilidade fiscal. Está lá. Agora, as contas públicas têm que ser sustentáveis e isso está escrito na Constituição. E o Zanin falou, olha, vocês têm que mostrar quanto custa e tem que mostrar que a compensação está sendo feita, porque senão você fere o princípio da sustentabilidade fiscal. Está correto. Só que até agora não aprovaram medida de compensação. Qualquer medida que o governo manda para o Congresso, ele não aceita. Por exemplo, uma das tentativas foi majorar a CSLL, a outra tentativa foi revisar aqueles créditos de PIS, PASEP e COFINS que as empresas usam para pagar menos imposto, né, e se compensam, né, como a gente fala, limitar o uso dessas compensações e desses créditos tributários. Então, essa é uma novela que ainda não terminou. Mas eu citei esse exemplo porque o Congresso vive fabricando bomba fiscal e jogando no colo do governo. E, às vezes, o governo fabrica algumas também, né? Não a Fazenda, mas outras áreas do governo. E aí, o Haddad tem que ficar desarmando essas bombas. O Haddad ou o ministro de plantão, né? Agora, então, 2025, a nossa projeção, o déficit esse ano é 58, ano que vem o déficit piora. Ele vai para algo como 90 a 95 bilhões. Ah, então você está projetando um déficit pior para o ano que vem. Nesse momento, sim, porque a meta do ano que vem, de novo, é 0. Só que no ano que vem vai ter 102 bilhões de precatórios. Precatório é um diabo, porque se o Lavieri, por exemplo, é funcionário do INSS, aí ele entra na justiça porque não recebeu o auxílio qualquer coisa, ou vale alimentação. Tá. Aí o juiz manda pagar. Isso é um precatório, é uma decisão judicial que tem que ser cumprida. E tem 102 bilhões de precatórios para pagar no ano que vem. Quando o ministro Paulo Guedes se deparou em 2021 com a previsão de pagamento de precatório para o ano seguinte, que ia ser 89 bi, que ele falou que estava caindo um meteoro na cabeça dele, ele mandou uma PEC para o Congresso, que ficou conhecida como PEC dos precatórios, que redundou na emenda constitucional 113 e na 114. Só que no ano passado, o Supremo declarou inconstitucional essa limitação do pagamento de precatórios. Aí o que o Supremo falou? Tem que pagar tudo. No ano passado, o Lavieri mostrou que o déficit foi de 230,2 bilhões. 230. Nós vamos passar 230 para 58. Isso é uma baita melhora fiscal. Isso tem que ser precificado devidamente, né? Mas dentro desses 230 tem 92,4 bi de precatório, que o governo foi obrigado a pagar, que veio acumulando em bola de neve desde a promulgação dessa emenda 113 e da emenda 114. Só que o Supremo também falou o seguinte, olha, tudo que exceder
aquele antigo limite que eu mesmo, Supremo, estou dizendo que é inconstitucional, até 2027 vocês podem pagar por fora, né, das regras fiscais. Então, no ano que vem vai ter 102 bi de precatório, vai pagar uns 42 dentro das regras e vai pagar uns 60 por fora. Isso vai pressionar o resultado fiscal. Só que esse 60 é por fora. Então, provavelmente, a meta zero, na verdade, começou a ser já bagunçada, né? Porque a contabilidade criativa, que foi usada muito, esse expediente foi muito usado no governo Dilma, ela começa a distorcer a informação da própria meta. Eu vou fazer zero, ou vou fazer zero menos precatório, menos tal despesa. Então, no ano que vem já vai ser zero, mas não é zero, porque eu posso descontar esses 60 bi de precatórios. Então, eu posso fazer um déficit no ano que vem de até 0,6% do PIB, mais ou menos, que ainda assim eu vou poder dizer que entreguei a meta zero. E mais do que isso, tem uma banda no ano que vem que é de 0,25% do PIB, igual a desse ano. Ou seja, eu posso até fazer 0,85% do PIB, que eu ainda vou ter cumprido o resultado legal, né? A meta legal. Só que para a dívida não importa, né? Para a dívida importa que se o primário piorar desse ano para o próximo, ela vai sofrer essa pressão e você vai ter que emitir mais título público, vai pagar mais gasto com juro e a dívida cresce. Só que a dívida, e nesse ponto a gente tem uma convergência, ela tem uma trajetória que a segunda derivada é negativa. Ela cresce a taxas decrescentes. Vocês viram no gráfico do Lavieri que ela faz assim, né? E em algum momento ela estaciona. Em algum momento estacionar é muito bom porque, mesmo que seja um momento longínquo, né, ela estaciona em algum momento. E o mercado precifica isso. A nossa acontece a mesma coisa, mas um pouco mais para frente. Ela também cresce a taxas decrescentes. Por isso que não tem um cenário fiscal de terra arrasada, né? Como alguns colegas economistas querem fazer crer, né? Querem que a gente acredite que nós estamos numa crise fiscal iminente ou que nós estamos num caos verdadeiro, e não é verdade. Nós estamos com uma situação fiscal que é tão complicada quanto era no ano passado e no ano retrasado. Só que a gente tem uma regra fiscal razoável, que é esse novo arcabouço, que precisa ser cumprida. O Brasil é pródigo em criar regra fiscal, mas não é pródigo em cumprir. A gente é bom de escrever uma legislação bem detalhada, cheia de incisos, alíneas e tal. Daí, na hora de cumprir, é que é o problema, porque aí tem que cortar gasto. Como é que eu faço para a despesa crescer menos? Eu tenho que desindexar a previdência do salário mínimo, eu tenho que desindexar o abono salarial, o seguro-desemprego, o benefício de prestação continuada, a lei orgânica de assistência social, a renda mínima vitalícia e por aí vai. Cada R$1 de aumento no salário mínimo são 469 milhões de reais de despesas. Se aumenta R$1 o salário mínimo, 469 milhões de reais de despesas. Então, se eu fizesse a desindexação, eu geraria uma economia de 35 bi por ano. Estava resolvido o problema no curto prazo. Ou, pelo menos, estaria bem mais tranquila a situação do que nós vimos aí nos quadros do Lavieri. Agora, tem outras coisas que você pode fazer. Saúde e educação, por exemplo, sabe como é que funciona no Brasil? Toda vez que a receita cresce, eu gasto automaticamente mais. Porque a saúde é 15% da receita corrente líquida. Ah, então, se nós tivermos uma medida aí do Haddad que fez a receita crescer, eu gasto automaticamente mais porque 15% da receita corrente líquida é gasto com saúde. Mas alguém verificou se precisa de mais gasto com saúde? Não, mas a Constituição manda gastar 15%. Educação, 18% da receita líquida de imposto. Mesma coisa, são indicadores de receita. Então, quando a receita cresce, o gasto dessas duas áreas cresce também. Isso precisa mudar. Aí, quando você fala isso, tá vendo? É contra os pobres, é contra a saúde, é contra a educação. Ao contrário, porque se a gente organizasse melhor esses gastos e desvinculasse e desindexasse, sobraria mais dinheiro para fazer coisas civilizadas, políticas públicas para valer. E, em paralelo, você tem que adotar sistemas de avaliação, porque a gente não avalia as políticas públicas. A gente gasta com educação a mesma coisa que a OCDE gasta em porcentagem do PIB.
os países membros do Clube dos Ricos. A OCDE é o Clube dos Ricos. Nós gostaríamos de fazer parte do Clube dos Ricos, só que a gente só quer a parte boa. A parte de fazer ajuste fiscal, de aprovar uma reforma tributária decente, a gente não quer. Então, esses gastos só vão mudar quando a gente colocar o dedo na ferida. O ministro Haddad recentemente anunciou, junto com a ministra Simone Tebet, do Planejamento, um programa de Spending Review. Sempre tem um nome em inglês bonito para falar uma coisa óbvia, né? Que a Spending Review nada mais é do que um pente fino no gasto público. Então eu preciso pegar cada rubrica do orçamento e ver, olha, eu estou gastando bem nessa rubrica, nessa daqui. Só que cada vez que você vai fazer isso, vai ter um grupo em Brasília que vai dar um pulo dessa altura. Não, no meu não pode mexer. E daí eles se intocam que nem tatu quando se esconde no próprio casco, né? E não deixam cortar nada. Então é um desafio muito grande. O Haddad anunciou que para o ano que vem ele vai cortar 25,9 bilhões de reais. Eu ainda estou pagando para ver, porque nessa parte a gente precisa ver os detalhes. Papel aceita tudo. Eu vou cortar 30 bi, 25. Mas aonde vai cortar? Então, eles já fizeram uma coisa concreta, que foram algumas portarias da área social, de assistência e do INSS, para fazer o pente fino do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um benefício que vai para os idosos que não têm direito à aposentadoria, são pobres, então eles não contribuíram o suficiente, aí criou-se esse benefício. Sabe quanto vai ser nesse ano? 115 bilhões de reais, só de BPC. O Bolsa Família, que é o carro-chefe, não só desse governo, de todos os governos anteriores, também desde que foi criado, né? Ele já é hoje 180 bi. Então o BPC já está virando quase um novo Bolsa Família. Se somar com o abono salarial, dá praticamente um segundo Bolsa Família, a soma do BPC com o abono salarial. Então olha aí, tá vendo o mercado financeiro pedindo ajuste no lombo dos pobres? Não é verdade, porque o que nós precisamos é ter o gasto mais eficiente. É melhor você pegar o BPC e o abono salarial. O abono, no caso, vai para quem está empregado, inclusive, não é para os mais pobres. Corta pela metade que seja, aí o que sobra, metade da metade, você faz resultado primário e a outra você aumenta o Bolsa Família. É muito mais eficiente, né? Então precisa haver também uma unificação desses programas sociais todos. Enfim, tem uma agenda vasta que poderia ser adotada do lado da despesa, e nessa parte eu não sou otimista, eu acho que não vem uma agenda tão ambiciosa assim, mas eu também não acho que nós estamos num cenário de terra arrasada. O Haddad vai conseguir cumprir a meta fiscal desse ano. Ano que vem ele vai precisar fazer de novo outras medidas para conseguir aumentar a arrecadação, senão o primário piora. A nossa projeção atual, como eu já disse, é de piora do primário. E a dívida pública, se bobear, ela vai passar de 98% do PIB na nossa projeção até 2033. Porque essas projeções de dívida elas são muito sensíveis ao juro real, o Lavieri sabe bem, e a premissa de juro real que você considera, de juro, que é o motor que alimenta a dívida, e também de crescimento econômico. E também de um negócio que chama deflator do PIB, né? Porque a dívida, na verdade, é a dívida dividida pelo PIB. E o PIB, se ele cresce, por exemplo, 2% em termos reais, quando eu vou calcular a dívida sobre o PIB, eu vou pegar lá os 7 trilhões de dívida e vou dividir pelos 11 trilhões de PIB. Só que esse PIB ele cresce pelos 2% em termos reais, mais o deflator. E normalmente as pessoas usam o IPCA para projetar esse deflator, só que o deflator ele fica com uma diferença em relação ao IPCA de 0,3 a 0,6 ponto percentual. E isso acumulado ao longo do tempo dá uma fábula de dinheiro. Então por isso que as projeções de dívida, quando você pega um horizonte muito longo, elas podem ficar diferentes, né? Dependendo dessas premissas que você adote. Mas a tendência dessa trajetória da dívida é o que é mais importante do que o número em si. E a tendência vai ser de crescimento ainda por alguns anos. Mas é um crescimento controlado. Por isso que não é um quadro de insolvência. Insolvência é quando ninguém quer financiar o governo. Não é o caso. O governo, o Tesouro Nacional, tem dinheiro no caixa para pagar 6 meses de dívida, de déficit público, se ele quiser,
sem emitir dívida nova. Se ele não quiser emitir um título público durante 6 meses e torrar o caixa que ele tem, que chama colchão de liquidez, ele consegue fazer isso. Mas não é o caso, porque além de ter esse colchão, o mercado continua querendo comprar os nossos títulos públicos. Então, isso não é um quadro de insolvência. Inclusive com a dívida alongando, né? Isso. O vencimento médio tem aumentado, né? Exato. O prazo de vencimento médio tem aumentado bastante. Então, assim, é um sinal de que, de fato, existe muita aceitação, existe muita procura, né, por título público. A gente está muito longe desse cenário de insolvência. E a questão é que, às vezes, a gente perde um pouco o paralelo, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a taxa de câmbio real, a gente está falando que hoje a gente está num patamar muito próximo com o que a gente tinha em 2004, em termos de câmbio real. E o que a gente tinha em 2004? Né? Tinha acabado de entrar um novo governo com enorme desconfiança, né, sobre equilíbrio fiscal, sobre o que seria política econômica. A gente tinha um problema de dívida externa estupendo, né? Enfim, as instituições, né, que a gente tem hoje nem existiam, né? Então, assim, era um cenário muito mais caótico. Hoje a gente tem algo um pouco mais controlado. Lógico que o cenário externo talvez não seja tão positivo, então isso explique o câmbio um pouco mais depreciado, mas a verdade é que hoje a gente tem regras, né, enfim, condições muito mais sólidas e mais bem estabelecidas do que a gente tinha há 20 anos. Né? Lógico, né, o cenário conjuntural como um todo é bem diferente. Né? Lá em 2004, o governo Lula I tinha uma base de apoio muito grande, conseguiu implementar um ajuste fiscal muito austero, né, e longo, né, por um bom tempo até. E hoje a situação é bem diferente. Né? O novo arcabouço, né, que se compromete, acima de tudo, com o aumento do gasto, com a regra de aumento de gasto, traz essa preocupação, né, na verdade traz essa evidência, né, de que é um governo que é gastador. E do outro lado, como o Salto falou, né, tem um ministro que está ali operando a curto prazo para evitar que o incêndio se alastre. Né? E a forma de evitar esse alastramento do incêndio é aumentar a receita, é aumentar a arrecadação, é aumentar a carga tributária. Né? O que o governo não contava, né, essa parte de combinar com os russos, que talvez não tenha sido tão bem feita, foi, de certa forma, o fracasso. Né? O governo não consegue aumentar a arrecadação como gostaria, ainda que esteja crescendo num ritmo muito bom. Né? A gente até projeta para esse ano um crescimento de receita da ordem de 8,5% real, mas não é suficiente. Né? Teria que ser mais do que isso para alcançar as suas metas ali, sem pensar tanto em desconto, sem pensar em banda, né? Enfim, e pensando também em longo prazo. Né? Enfim, acho que no final das contas, ainda que os números, né, não batam tanto ali para 2024 e 2025, acho que a análise é bem parecida, né? Os pontos de partida são semelhantes. E aproveitar aqui para já deixar uma primeira pergunta, Salto, sobre reforma tributária. O que você acha aí dessa reforma? Que você espera lá desses próximos passos, né, desses próximos desdobramentos? Olha, eu sou crítico dessa reforma tributária. Entendo que a emenda constitucional 132, que foi promulgada no ano passado, e que deriva de um trabalho importante do Bernard Api. Sempre é importante fazer esse disclaimer que o Api é um cara muito sério, mas eu discordo dele de cabo a rabo. Eu acho que aprovou-se uma emenda constitucional que vai nos dar muito trabalho, vai piorar a vida do contribuinte, vai aumentar o contencioso tributário, e eu explico por quê. A ideia da reforma tributária do consumo é unificar tributos que estão aí, que existem. Então, nós temos ICMS, que é estadual, o ISS, que é municipal. São impostos que, de certo modo, já incidem sobre o valor adicionado. Já são IVAs. O ICMS é um IVA. O IVA, o Imposto sobre o Valor Adicionado, é um imposto que só incide sobre aquilo que cada etapa agrega de valor. Então, para produzir esse microfone, tem metal, tem plástico, tem sei lá mais o que, vidro, sei lá o que. E aí cada etapa de produção, para que você não pague dobrado, né, ou duplicado, você acumula crédito quando você compra o insumo
e depois, quando você recolhe o imposto na etapa seguinte, o imposto devido é abatido desse crédito que foi gerado na etapa anterior, quando você comprou o insumo. Isso é um imposto sobre valor adicionado. Mas a ideia é unificar o ICMS e o ISS e transformar numa coisa chamada IBS. Já no âmbito federal, você tem a CSLL, o PIS/PASEP, a COFINS e o IPI. Tudo isso vai virar CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Essa parte federal vai dar certo, porque a Receita Federal tem expertise, o PIS/PASEP e a COFINS tem uma legislação hoje que é muito parecida, a base dos dois tributos é muito parecida, as alíquotas são parecidas, então essa unificação era quase que natural e poderia até ter sido feita, a meu ver, por lei ordinária. Então isso vai dar certo. Agora, o que vai dar errado é a parte subnacional. Você vai ter um imposto, esse IBS, que vai, para vocês terem ideia, ser gerenciado por um comitê em Brasília, chamado Comitê Gestor, que vai ter 54 iluminados, que vão ser escolhidos pelos estados e municípios e que vão arrecadar, distribuir crédito para contribuinte, dirimir conflito entre o contribuinte e o fisco, porque hoje, por exemplo, quando você tem uma empresa que é autuada por um auditor fiscal do ICMS de São Paulo, você vai questionar esse auto de infração aonde? Na Secretaria da Fazenda de São Paulo. Tem um negócio chamado Tribunal de Impostos e Taxas, o TIT. Você vai lá, aí vai discutir na esfera administrativa, no contencioso administrativo tributário. Muito bem, se resolver para o Estado arrecada com multas, juros e taxas, etc. Se não resolver, o contribuinte ainda pode judicializar se ele quiser. E agora com o IBS, como é que vai ser? Você vai ter que recorrer ao comitê gestor. Só que o comitê gestor são 54 políticos que vão estar lá, que vão ser escolhidos. Metade pelos estados e a outra metade pelos municípios, né? Só que como você tem 5.645 municípios, a metade dos municípios vai ser escolhida de que jeito? Então, metade da metade vai ser um voto, um município, um voto. Então, São Paulo vai ter um voto, Laranjal Paulista, que tem 25 mil habitantes, vai ter um voto. A outra metade vai ponderar pela população, né? E também na hora da decisão do comitê gestor, o critério populacional entra, né? Então isso também ajuda um pouco os estados mais populosos na governança ali, no processo decisório do comitê. Mas quem vão ser os auditores, os procuradores, né, os advogados, toda a base, né, de servidores que hoje cada estado tem a sua, quem vai servir a esse conselho gestor, esse comitê gestor, conselho federativo, o que quer que seja? Quando eu era secretário da Fazenda, o Bernardo Api estava no Centro de Cidadania Fiscal, que é onde surgiu essa proposta, né? E ele foi nos visitar lá. Aí eu coloquei na mesa uns 10 auditores fiscais, os melhores lá, para contrapor a proposta dele. Ele rebate tudo e não aceita nenhuma crítica. Então, tá bom. Mas o comitê chamava Agência Centralizadora. Era um nome mais fidedigno, né? Porque é isso que ele é. É uma agência centralizadora. Só que esse nome pegou tão mal que eles mudaram para Conselho Federativo, depois mudaram para Comitê Gestor. O nome foi ficando mais brando e a porcaria foi ficando pior, né? Porque imagine você que quando o Lavieri tiver um direito de receber um crédito tributário, por exemplo, quem vai decidir quanto, como, quando, vai ser o Comitê Gestor. Aí eles dizem o seguinte: não, mas nós vamos ter um algoritmo, que ninguém conhece ainda esse algoritmo, né? Que vai fazer tudo isso automaticamente. Vai arrecadar para o governador ou governadora, vai devolver o crédito para o contribuinte, vai partilhar o recurso que é do município e que é do estado. Não tem a menor chance disso dar certo. Essa é a minha principal crítica à reforma tributária, mas se deixar eu fico falando disso até amanhã. Vou emendar aqui, estão me escutando? Sim. Vou emendar uma pergunta, Lavieri, depois a gente passa aí para o público que está aí e para o pessoal que está no remoto, tá? Enfim, Salto, acho que a gente concorda em grande medida do cenário, né? Assim, é um cenário bastante desafiador, né, em termos fiscais, são déficits recorrentes,
Tem a questão que meio que não importa se você cumpre ou não a meta, se você tem mecanismos de burlar, isso vai aparecer na dívida, então é uma dívida crescente. E lembrando que a gente precisa, no fundo, de superávit primário para estabilizar a dívida e torná-la cadente ao longo do tempo, né? Não basta só a gente ir para o equilíbrio primário, né? A gente tem que ir para superávit primário, dado o tamanho da dívida e dado toda a conta de juros que a gente tem. O que me preocupa no momento atual é que a gente tem não só esse Congresso gastador e que tem jogado contra em várias questões aí relacionadas a aumento de carga, mas a gente tem também um governo gastador, né? E aí, tirando o ministro Haddad, talvez parte ali da agenda da ministra do Planejamento, da Tebet, a gente tem um quadro muito complexo, muito difícil, né? Veja o início desse governo com a PEC da transição, né? Onde foram aprovados 145 bi a mais de gasto público, ou seja, 1,5% do PIB. Claro que tinha o contexto de precisamos preservar o Bolsa Família ali na casa dos R$600, mas aproveitou-se para aumentar o gasto numa magnitude muito maior, né? E grande parte do déficit que a gente está vendo hoje tem relação com aquele aumento estrutural que foi feito já de saída num novo governo, né? Então, assim, o que me preocupa é essa dinâmica ruim que a gente tem no dia a dia da gestão das contas públicas, porque isso acaba, obviamente, por pressionar o juro e cria uma dinâmica ainda mais perversa, né? Porque, assim, se o juro está pressionado, todo o teu estoque está subindo a um valor maior, e aí a dinâmica da dívida pública pode, inclusive, em algum momento, romper essa segunda derivada negativa, né? Ela é hoje negativa, mas não temos nenhuma garantia de que ela vai continuar nesta trajetória. Então, eu queria um pouco entender essa tua visão, principalmente com relação à PEC da transição, assim, que, do meu ponto de vista, foi um erro, né? Perdeu-se uma oportunidade de ter contas públicas mais ordenadas e gerar o superávit primário ainda no atual governo, né? Agora isso obviamente ficou bem para frente. A PEC da transição foi, eu explico, por razões políticas, né? Porque o governo Bolsonaro, e agora o Supremo está indo para cima disso, provavelmente, ele aumentou gastos em ano eleitoral, o que é proibido pela lei eleitoral, pela Constituição, pela lei de responsabilidade fiscal. E aumentou de uma maneira avassaladora, né, os auxílios sociais. Então, um governo de direita que estava saindo e que tinha feito aumento de gasto social, o que o governo de esquerda poderia fazer se não manter esse aumento que tinha sido feito? Só que não só manteve, como ainda fez um incremento. Foram 145 bi a mais em termos de furo no teto de gastos, e que foi um equívoco mesmo, foi um equívoco, e perdeu-se uma oportunidade ali de fazer um ajuste na saída. Agora, eu entendo politicamente, porque como é que um governo de esquerda, eleito com uma margem muito apertada, depois de todo esse gasto que foi feito pelo governo anterior de direita, vai assumir e falar, agora eu vou assumir governo de esquerda, Lula ainda, e vou cortar o gasto social. Mas não ia acontecer nunca isso. Então era previsível que isso pudesse acontecer. Por isso que eu entendo que dos males o menor, porque fizeram isso, mas também fizeram uma regra fiscal no lugar do teto de gastos. Quando eu comecei a trabalhar na Warren, no início do ano passado, a gente começou a visitar os clientes institucionais, e aí aquela coisa dos economistas do mercado financeiro, que agora eu também faço parte, que eu não posso criticar, né? Tô brincando. Aí falavam o seguinte, não, mas o Haddad não sabe nada, mas na prefeitura ele não fez nada de bom. Bom, então primeiro vamos olhar os números. Ele fez muita coisa de bom na prefeitura. Ele renegociou a dívida. O município de São Paulo tinha uma dívida de 246% da receita corrente líquida. Quando foi aprovada a Lei Complementar 148, que trocou o indexador da dívida que o município tinha com a União, derrubou essa dívida. Hoje você tem um caixa em São Paulo de 30,1 bilhões de reais, pelo último relatório de gestão fiscal, e tem uma dívida líquida negativa. Então, é uma situação muito boa, e o início dessa situação muito boa foi lá na gestão
do Haddad. Mas eu lembrei dessa história porque quando eu começava então a visitar esses clientes institucionais, eles falavam, não vai dar certo, não vai ter regra fiscal, vai acabar com acabou o teto de gastos e não veio nada no lugar, a dívida vai explodir. Não aconteceu nada disso. Veio uma regra fiscal, que a gente até pode criticar, porque é uma regra complexa, porque não é uma regra tão dura, mas ao mesmo tempo é uma regra que combina, que tem nela introjetada um plano B. Porque se eu rompo, por exemplo, a meta de primário, tem que acionar gatilhos. Aperta a taxa de crescimento do limite de gasto. Em vez de ser 70% da variação passada da receita, é 50% da variação passada da receita. E por aí vai. Então, não é um cenário de céu de brigadeiro, mas é um cenário em que o ministro Haddad conseguiu afastar aquele risco que o mercado via no início do governo, de um quadro de terra arrasada, de insolvência, de dívida crescendo sem parar, etc. Agora, é um quadro preocupante. Eu concordo, Juan, com você, porque a dívida crescendo e num patamar de 80% do PIB, como nós estamos caminhando, já estamos em 77% do PIB, é uma dívida alta. É uma dívida que é mais ou menos 15 pontos do PIB maior do que a média dos emergentes no conceito do FMI, que é um conceito um pouco diferente, porque considera que todos os títulos que estão na carteira do Banco Central são dívida, né? Então é isso. Era IGPDI mais 9, porque a Marta Suplicy, quando foi prefeita, ficou inadimplente. Aí era IGPDI mais 6, foi para IGPDI mais 9. E aí trocou para IPCA mais 4 ou Selic, aquilo que for menor. Então hoje é IPCA mais 4. Perguntas, hein? Legal. Perguntas aí da plateia? Se não, tem mais uma aqui. Se não tiver perguntas aí, tem aqui. Tem uma pergunta aqui. De que maneira as mudanças no mercado de trabalho, impulsionadas pela política fiscal, podem impactar a demanda por serviços bancários e capacidade de pagamento dos clientes? Começa você aí, Juan. Pergunta difícil. Eu acho que eu posso começar aqui. Vai lá, Lavieri, começa aí, eu complemento aqui. Eu acho que assim, a política fiscal, né, quando a gente está falando do efeito no consumidor, né, normalmente ali é algo no mínimo secundário, né? Muito poucas vezes é direto, né, um efeito primário. Então eu diria que, assim, para pensar em termos, né, de capacidade de pagamento, né, de redução de endividamento bancário, a partir, né, de uma política fiscal, eu diria que é algo muito, muito difuso, tá? A não ser, né, em parcelas pequenas da população, né? Por exemplo, ali a população mais pobre, que está mais endividada, eventualmente algum programa social pode, a curto prazo, né, melhorar a capacidade de pagamento, mas quando a gente está falando da população como um todo, né, eu diria que o caminho, né, pelo qual a política fiscal afeta essa pessoa no momento em que a política fiscal é mais responsável, né, e ela permite a redução da taxa de juros, né, esse crédito, esse acesso ao sistema bancário fica mais barato, mais atraente, e aí sim o consumidor acaba sendo afetado, né? Mas normalmente é um caminho ali um pouco difuso e o prazo também não é imediato, né? É algo ali mais a médio prazo do que a curto, tá? Só complementando o Lavieri, enfim, de fato é uma política com efeito mais de segunda ordem, né? Até porque o crescimento do emprego hoje ele é muito mais, a dinâmica é muito mais favorável no setor privado do que no setor público, né? O setor público, com todas as restrições que tem no fiscal, não tem tido uma criação líquida de postos de trabalho que a gente vê no setor privado, aí sim, por conta do crescimento econômico, é um emprego que cresce, é uma renda que tem crescido, e essa dinâmica favorável da massa salarial que eu mostrei, que veio crescendo forte nos últimos 2 anos e que está crescendo forte esse ano, permite justamente um avanço também do mercado de crédito, né, num contexto com Selic mais baixa, expansão, né, redução do endividamento das famílias e expansão do crédito. Outro ponto importante é novas tecnologias, né?
O PIX criou um processo de universalização, né, dentro do de transferências, né, de valores a custos extremamente baixos, e tem promovido uma maior bancarização da sociedade como um todo. Tá? Então, bancos digitais, o Pix, enfim, tudo isso permite com que a gente melhore os efeitos da bancarização e do setor de serviços financeiros para maiores parcelas da população. Acho que é isso, não teria tanto a complementar, mas a política fiscal, quando ela é bem feita, ela vai trazer ganhos para todos, porque os juros vão ser mais baixos e o juro mais baixo vai estimular outros ativos que não só também os títulos públicos, né? Bolsa principalmente. Não? Tem mais alguma pergunta aqui na plateia? Manda ver. Alô? A reversão da desoneração está marcada a votação para amanhã no Senado, né, se não me engano. Você acha que vai ser votada, vai ser empurrada de novo? E qual a sua expectativa? Você acha que o plano gradual ali ele vai passar? O que você acha que vai sair aí? Eu acho que vai aprovar aquela volta gradual, só que eles precisam aprovar as medidas de compensação, né? Porque o que o Supremo falou é que 2024, tudo bem, está valendo a desoneração. Só que nós já estamos indo para o fim do ano, né? Então, esse custo ele está embutido na receita realizada. Eu já estou arrecadando menos do que eu deveria arrecadar, porque a desoneração está em vigor. Agora, o projeto eu acho que vai ser aprovado, porque aí foi o phasing out aí que eles combinaram, os russos se combinaram finalmente, né? O Pacheco e o presidente Lula e o Haddad para frente. Agora, as compensações estão em aberto ainda. Ontem no nosso evento o Haddad falou que ainda estava por ser discutido o que ia fazer até o fim do ano com a desoneração e tal. Então, talvez ele esteja guardando essa carta na manga para, por exemplo, promover uma compensação com corte de gasto. O que a lei de responsabilidade fiscal não permitiria em tese, porque o artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal, ele fala que você, quando tem uma renúncia tributária, que é o caso da desoneração da folha, né, você tem que ter alguma outra receita para compensar, e não corte de gasto. É na própria receita, né? Mas como está tudo tão diferente, né? Tem esse acordo no Supremo, tem o ministro Zanin falando que o importante é o princípio da sustentabilidade fiscal. Então, para atender ao princípio da sustentabilidade fiscal, matematicamente eu posso também mexer do lado do gasto. Eu posso dizer, olha, eu vou contingenciar mais uns 13, 14 bi, que é a nossa conta, e aí isso ajuda a compensar a desoneração, mas precisa ver se o TCU também vai aceitar e tal. Mas o projeto eu acho que passa sim. E de onde sairiam essas compensações? Então, uma alternativa é esse contingenciamento de gasto, né? Você vai cortando nos ministérios. Os ministérios que têm mais gordura é cidades, transportes, infraestrutura e educação, né? Saúde também tem. Então, como eles fizeram no primeiro contingenciamento. Agora, outra possibilidade, aí são as medidas tributárias, né? Mas eles já tentaram e não conseguiram. Por exemplo, limitar o creditamento de PIS/COFINS, aumento de alíquota de CSLL sobre bancos, né? Sempre são esses candidatos aí que surgem. Agora, Salto, nesse contexto, o poder de barganha está mais com o executivo, né? Porque, no fundo, assim, se o Congresso não apresentar as compensações e não aprovar as compensações, a desoneração já cairia este ano, né? A partir de setembro, se eu não me engano. E eu entendo que vai ter efeito retroativo, inclusive, porque o Zanin falou, ó, tá valendo a desoneração se vocês fizerem a compensação. Então, se o Congresso não apresenta compensação, para o Executivo é ótimo, porque aí as empresas vão ter que devolver dinheiro para o governo. Não vai acontecer isso, tá? Mas em tese é isso. Na minha interpretação. Então, mas nesse contexto, medidas que foram rejeitadas pelo Congresso eventualmente poderiam ser aprovadas agora, dado que o poder de barganha está na mão do Executivo. Sim. Ou seja, se você não aprovar isso aqui que você rejeitou lá atrás,
vai cair a desoneração e você que se entenda com a sociedade para explicar por que caiu. Isso. E a pressão sobre o Pacheco vai aumentar dos setores TV Globo, todos os setores que são beneficiados e que a gente sabe que fizeram pressão. O próprio Dario, que é o secretário executivo do Haddad, nos falou lá, eu levei um cliente para conversar com ele uns 4 meses atrás, e ele fala, né, que a pressão é impressionante assim, do setor. E eu entendo que é legítima, porque na democracia cada um faz as pressões de maneira transparente. Se for de maneira transparente e republicana, tudo bem. Agora, que tem um custo enorme para a sociedade, tem, né? Agora, só deixa eu aproveitar e te fazer uma outra pergunta em relação a essa questão de dívida. Você comentou da dívida de São Paulo aí correndo a 4% mais IPCA, e é o mesmo valor que vários governos correm a dívida com o governo, com a União, né? A União hoje se endivida a 6% mais IPCA, grosso modo, né, em novos títulos aí. E os governadores aí tem um conjunto de governadores que quer renegociar com o governo e reduzir esse juro para 1% mais IPCA. O que você acha dessa proposta e o que você acha da situação atual que a gente vive aí nessa questão do 4 mais IPCA? Essa é uma proposta do Rodrigo Pacheco também, pra você ver que de onde menos se espera, não vem nada mesmo, né? Ou quando vem bomba. É uma proposta que o Rodrigo Pacheco é pré-candidato a governador de Minas Gerais, da sua terra. E aí o que vai acontecer? Ele quer resolver o problema de Minas, só que ele quer resolver do jeito fácil. A dívida de Minas, sabe quanto é? 160 bilhões de reais. Ele quer que o governo simplesmente receba a Codemig, a Semig e a Copasa por 80 bilhões de reais. Por que não vende, então, se vale 80 bi? Vende e paga o governo, né? Não, ele quer entregar essa suposta joia da coroa e daí reduz de 160 para 80. E ainda que os 80 remanescentes, ele queria um haircut. De novo, sempre tem um nome em inglês bonito para falar uma coisa óbvia. Ele quer um perdão de metade, ele quer os 80 que sobraram, ele quer reduzir para 40. Essa proposta aparentemente não avançou, mas aí o que ele fez? Ele formulou uma proposta maior para todos os estados, em que o juro pode chegar a 0, na verdade, Juan, porque eles criaram lá um fundo, a proposta cria, né? Não foi aprovada ainda, mas a ideia é um disparate, né? É uma bomba fiscal. A gente calculou o efeito na trajetória da dívida, dá quase 3 pontos de PIB, tudo ou mais constante, em 10 anos, o efeito sobre a trajetória da dívida. É uma loucura, porque alguém paga essa conta. Se você está recebendo IPCA mais 4, você vai passar a receber só IPCA? Que mágica, né? Você está pagando menos para a União. E pior, você está estimulando o Estado a gastar esse espaço que está sendo gerado, porque não tem contrapartida nenhuma. Ah, não, mas eles vão ter que cumprir uma regra similar ao arcabouço. Não é conversa mole, porque qualquer regra que você põe para os estados, eles vão no Supremo e conseguem paralisar. Como inclusive Minas faz, como o Rio Grande do Sul faz, e outros estados que são inadimplentes. Agora, o caso de São Paulo é diferente. São Paulo nunca ficou inadimplente. Desde que o Mário Covas assumiu, depois da dupla dinâmica Quercia e Fleury, que quebrou o estado de São Paulo, quase quebrou, que não tinha dinheiro nem para pôr gasolina na viatura policial. Isso eu ouvi do ex-secretário da Fazenda, o Yoshiaki Nakano, que era diretor da Escola de Economia quando eu fui aluno lá. Enfim, e ele conta essas histórias todas. Eles reergueram o Estado e nunca mais o Estado de São Paulo teve problema fiscal. E nunca deixou de pagar o serviço da dívida, né? Se beneficiou dos programas que houve, das ajudas financeiras, é verdade, mas nunca deixou de pagar os compromissos. É diferente do Rio, de Minas e do Rio Grande do Sul e em parte de Goiás, mas Goiás está com uma situação hoje até mais razoável, né? Então, São Paulo, o que eu acho que tinha que fazer? Tem excesso de oferta de crédito para São Paulo. Isso eu senti na pele, porque o BID quer emprestar, os bancos querem emprestar, os organismos multilaterais em geral, porque eles percebem que São Paulo tem projeto. E o governador Tarcísio ontem também esteve no nosso evento. É impressionante o tanto de projeto que ele tem no pipeline, assim, para tocar. E isso atrai muita oferta de crédito bom, porque você vê que é um estado que tem capacidade de pagamento, gera receita e tem bom projeto. Então, é outra história.
O que o Pacheco quer fazer, ele quer dar uma solução geral para todo mundo, passando a régua lá embaixo, para resolver o caso de Minas, né? E isso é uma loucura. Aproveitando o gancho, Salto, acho que nesse caso é até um pouco limitante, né, para São Paulo o fato de não poder de fato se endividar a mercado, né? A LRF veda isso, né? E aí esses financiamentos com BID, enfim, com outros órgãos acabam tendo que ser vinculados, né, a programas com aval do Tesouro, né? Programas ali que tem começo, meio e fim, né? Obras que tenham já um fim definido, né? É verdade. Porque em 97, com a Lei 9496, o governo Fernando Henrique conseguiu um pequeno milagre, que foi renegociar as dívidas dos estados todos. Ele assumiu a dívida, emitiu LFTs no lugar dessa dívida. Então, ele passou a ser o credor dos estados. A União passou a ser a credora. Há esse juro aí de IGPDI mais 6. Depois, o juro foi trocado por IPCA mais 4 ou Selic, aquilo que fosse menor. Só que quem tinha ficado inadimplente já tinha chegado a IGPDI mais 9, né, que era o caso do município de São Paulo. Mas até 97, os estados podiam emitir. Então, São Paulo, por exemplo, tinha as paulistinhas, que eram os títulos públicos paulistas, né? E eu acho que uma federação que se preze tem que tratar os entes federados diferentes de maneira diferente. São problemas diferentes. O Acre não pode ser tratado igual Pernambuco ou igual São Paulo, não é? Então, se tem oferta de crédito para São Paulo tem capacidade de pagamento, deixa São Paulo se endividar. Agora, ele tem que ser responsável. Se der merda, né, com todo respeito, aí não pode querer espetar a fatura lá no Tesouro, como é o que acontece, né? Ou o que acontecia. Aconteceu até 97, né, quando o Itamar deu aquele calote na dívida de Minas moratória. Gerais. Só que ali foi uma coisa meio... Bom, não vou entrar nisso também. Ô, Salto, uma outra pergunta. Não sei o dia exato, mas parece que vai ter uma discussão no STS se PIS e COFINS podem entrar na base de cálculo do ISS. Você sabe como é que está o humor com relação a isso? Qual seria o potencial impacto se cair da base, de fato, do ISS? Isso é um impacto na arrecadação grande. A gente não tem conta ainda disso, mas tem no anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, esses temas todos que estão pendurados no judiciário, eles aparecem como passivo contingente, como risco fiscal. Então, eu não tenho esse número, uma conta precisa, mas o risco é alto de acontecer e de gerar um problema para os municípios, né? Legal, pessoal. Mais alguma pergunta? Juan, também não? Também não. Então, acho que encerramos por aqui. Obrigado novamente aqui a presença do Felipe Salto. Obrigado aqui a presença de todos, presencialmente, online também. Muito obrigado. E aguardem aqui a gente vai ter um cafezinho, enfim, uns pães de queijo, se sirvam à vontade. E mais para frente a gente divulga o calendário para os nossos próximos, né, webinars aqui da For Intelligence. A gente conta aqui com todos. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Salto, aí pela presença. Obrigado, Juan.